Oi, gente, eu sou a Esther Carvalho e hoje estarei falando sobre o zero ou raiz da função afim. Bom, primeiro vamos aprender a como achar o zero da função afim. Chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, f de x, ou seja, para uma função qualquer, um número real tal que f de x seja igual a zero. Resumidamente, basta que a gente iguale a função a zero. Vamos aqui para um exemplo. Deixa eu pegar minha caneta. Nós temos que essa função aqui vai ser igual a zero. Então, 6x mais 2 igual a zero. Vamos repetir o 6x e passar o 2 para o outro lado com um sinal diferente, ou seja, menos 2. Repetimos o x, repetimos o menos 2, e o 6 que estava aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Simplificando em cima e embaixo por 2, teremos que x é igual a menos 1 sobre 3, resultando assim no nosso zero da função ou raiz da função. Vamos agora para um outro exemplo. Nós temos essa função aqui, menos 2x menos 3, e nós vamos igualar isso aqui a zero. Vamos repetir o menos 2x e passar o menos 3 para o outro lado como mais 3. Percebam que aqui não pode ficar negativo, porque aqui acompanha o x. Então, vamos multiplicar por menos 1. Peraí. Multiplicando por menos 1, a gente muda o sinal dos dois lados da equação. Então, fica 2x menos 3. 2x igual a menos 3. Vamos repetir o x. Repetir o menos 3. E o 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. E assim a gente chega na nossa raiz, ou zero da equação. Da função, desculpa. Nós podemos também ver a função por uma interpretação geométrica do gráfico. Então, vamos lá. Geometricamente, o zero da função é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x. Então, vamos lá. Vamos entender isso. Nós temos essa função, 2x menos 5. Vamos achar aqui a raiz da função. 2x menos 5 igual a zero. Para achar a raiz, a gente tem que igualar a zero. Vamos repetir. 2x. O 5, que era negativo, passa para o outro lado positivo. Então, nosso x fica igual a 5 dividido por 2, ou 2,5. Percebam aqui, ó. Eu posso dar valores para x e para y. E aí, eles vão construir, juntamente com essa informação aqui, eles vão construir o meu gráfico. Percebam só. Quando x for 1, 2 vezes 1, 2. Menos 5, minha resposta será menos 3. Quando meu x for 3, 2 vezes 3, 6. Menos 5, 1. Quando meu x for 3, meu y será 1. E por que eu fiz isso? Olha o gráfico. Aqui nós temos a nossa raiz. E aqui nós temos a nossa coordenada. Então, quando meu x for 1,
meu y será menos 3. Quando o meu x for 3, o meu y será 1. Percebam que sempre vai existir um ponto no y que corresponde ao ponto no x. A raiz da função é o ponto em que o y é 0. Estão dando para ver? Como a nossa raiz está sobre o eixo x, ou seja, no ponto da raiz da nossa função, o nosso y será 0. Então, vamos agora para um segundo exemplo. Nós temos aqui essa função, menos 2x menos 4. Vamos achar que é a raiz. Então, vamos igualar isso aqui a 0. Vamos repetir o menos 2x e passar o menos 4 para o outro lado como mais 4. Ou 4. Percebemos que aqui não pode ficar negativo por causa do x. Então, vamos multiplicar por menos 1. Por quê? O menos 1 faz com que nosso sinal troque. E não só dos 2x, mas ele troca de toda a equação. Ou seja, o 4, que era mais 4, vai passar a ser menos 4. X, então, é igual a menos 4 sobre 2. Ou x é igual a 2. Opa, menos 2. Alguém estava ligado aí? Então, vamos ver aqui o nosso gráfico, como fica. A nossa raiz, que é o ponto onde o nosso y é 0. E aqui, a nossa função, a nossa reta, ela está decrescendo, já que o nosso coeficiente angular, nesse caso, é negativo. Muito obrigada por assistir, e se você tiver ficado com alguma dúvida, é só entrar em contato com o professor Márcio, que nós estaremos à disposição para ajudá-los, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!